Vai ser seu último ano como presidente do Banco Central? Vai ser meu último ano como presidente do Banco Central. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Derlan de Castro. Campos Neto deu uma entrevista à jornalista Miriam Leitão. E tem uma coisa que eu quero chamar muita atenção, foi o fato, pela primeira vez, ele ter a humildade de reconhecer que errou as projeções. A equipe do Campos Neto, durante o início do ano de 2023, trouxe projeções negativas para a economia brasileira. E isso é um risco. Mesmo analisando as variáveis internas e também observando as externas, se você não tiver uma projeção correta, não tiver o parâmetro exato do que vai impactar ou não a economia de um país, você pode afugentar investidores. Você pode travar o crescimento econômico. Por inúmeras vezes, a equipe do Campos Neto errou os índices inflacionários, como o IPCA e também o GP10, além da própria taxa de juros real, mantendo a taxa Selic quase meio ano, uma alta, prejudicando o financiamento e a economia brasileira. Mas tudo tem tempo. E na metade do ano, Campos Neto vendo que a economia americana, o trabalho do Federal, que é o Banco Central americano, e que também o cenário geopolítico e as variáveis inflacionárias internas do nosso país proporcionavam condições de crescimento na economia brasileira. Sim, Campos Neto, você não merece ser reconduzido novamente a presidente do Banco Central, até porque há inúmeros erros da sua equipe. Como pode um presidente do Banco Central ser tão resiliente às perspectivas de crescimento, mantendo uma taxa de juros Selic muito alta? E foi preciso que o próprio presidente Lula pudesse confrontá-lo. Mesmo o povo criticando e achando que suas decisões eram corretas, mas mostrou no final que não eram todas equivocadas, o presidente Lula acertou. E não é à toa que o parâmetro primordial para compararmos o crescimento do país, o PIB brasileiro, vai ultrapassar a casa dos 3%. A inflação está caindo, a taxa Selic está caindo, mas não foi por um trabalho aguçado de observação do Banco Central, mas sim de uma pressão do próprio mercado interno e também externo. O ano de 2023 termina com a economia brasileira sendo forte em crescimento. Porém, Campos Neto reconhece que houve falhas, mas pelo menos reconheceu, antes tarde do que nunca. Campos Neto irá se despedir do Banco Central e com certeza não irá deixar saudade, porque se tivesse mantido a observação errônea de manter a taxa de juros Selic, talvez a economia do Brasil tivesse entrado em uma situação complicada. Graças a Deus que Fernando Haddad soube trabalhar e o presidente Lula cobrou no momento exato. Eu me despeço por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo sobre economia. É difícil falar de 24 sem pelo menos colocar em perspectiva que as análises econômicas têm errado muito ultimamente. Né? Tem errado o crescimento, tem errado um pouco a inflação, tem errado muito emprego, tem errado números de crédito. Então eu me lembro de reuniões que eu fiz em 2023, onde as pessoas diziam: Roberto, vai ter um problema enorme de crédito no país, tem um problema enorme com empresas grandes, o mercado de capitais vai se fechar, e eu dizia: não, isso não vai acontecer. E aí, passado alguns meses, a gente vê que de fato os números surpreenderam para melhor. Então, olhando para 2024 com esse viés, eu acho que tem uma boa chance de novo de ter um viés mais positivo. A gente teve uma semana com reformas aprovadas, com medidas arrecadatórias aprovadas, com medidas importantes. Então a gente sai, vamos dizer assim, de uma semana com notícias boas. Lá fora parece que melhorou um pouco na margem também, apesar de que existe muita incerteza ainda, e teve bastante ruído recente em relação à comunicação do Banco Central americano, mas os Estados Unidos têm surpreendido também com o crescimento para cima. Então a gente entra um ano num ritmo melhor. Como o crescimento tem surpreendido para cima, você leva um crescimento um pouquinho melhor para o ano que vem. Então os analistas estão aí perto de 2% para o crescimento para o ano que vem. A gente tem... Vai ser seu último ano como presidente do Banco Central? Vai ser meu último ano como presidente do Banco Central. Então a gente tem uma perspectiva positiva, tem muita coisa que a gente gostaria de consolidar ainda aqui no Banco Central. É importante entregar a inflação na meta, é importante entregar os juros o mais baixo possível, para a gente ter essa consolidação desse processo que a gente vem fazendo há algum tempo. É importante passar a mensagem de que nós trabalhamos juntos, que o Banco Central foi técnico, que teve um primeiro teste na pandemia, que foi um teste importante, que todo mundo amadureceu, mas que a gente trabalha junto. O Banco Central é um órgão técnico, tem feito muita coisa pela sociedade e vai trabalhar pelo Brasil.